Quinta propriedade dos limites infinitos. Já estudamos aí a quarta propriedade, agora vamos ver a quinta propriedade. É bem parecido. Então nós temos que se limite quando x tende a A de f de x for igual a mais infinito e limite quando x tende a A de g de x for igual a menos infinito, então o limite de x, quando x tende a A de f vezes g de x será igual a menos infinito. Ou seja, o produto é negativo no infinito. Exemplo, se pegarmos aí um limite quando x tende a zero de 1 sobre x à quarta, que é igual a mais infinito, e limite quando x tende a zero de menos 1 sobre x ao quadrado, que é igual a menos infinito, e vamos fazer o produto desses dois limites. Então, limite quando x tende a zero de 1 sobre x à quarta, esse limite aí é mais infinito, nós estudamos na propriedade passada. Multiplicado por limite quando x tende a zero de menos 1 sobre x ao quadrado, esse limite aí vai ser menos infinito. Portanto, o produto será menos infinito. Então, vamos pegar aí o produto desses dois limites, que é limite quando x tende a zero de 1 sobre x à quarta, que multiplica limite quando x tende a zero de menos 1 sobre x ao quadrado é igual. Nós temos aqui o produto de dois limites, que será igual ao limite do produto. Então, tem limite quando x tende a zero de 1 sobre x à quarta, que multiplica menos 1 sobre x ao quadrado. Observe, limite de um produto é igual ao produto dos limites. E isso será igual a limite quando x tende a zero. Aqui eu vou multiplicar os numeradores, 1 vezes menos 1 dá menos 1. E os denominadores x à quarta vezes x ao quadrado é x à sexta. E aqui nós temos um limite infinito. Observe que x tende a zero, o denominador vai se aproximar de zero, o limite vai ser zero, e o numerador, o limite vai ser uma constante. Esse resultado desse limite vai ser um limite do tipo menos infinito. O denominador, esse valor aqui sempre será positivo. Como o numerador é negativo, negativo dividido por positivo é negativo. Portanto, fica comprovado que se eu tiver o produto de se nós tivermos o limite de uma função cujo valor vai para mais infinito e a outra cujo valor vai para menos infinito, o resultado do produto será menos infinito. Essa foi a quinta propriedade. Sexta propriedade de limites infinitos. Bem parecido com a quinta propriedade. Então, dados limite quando x tende a A de f de x igual a menos infinito e limite quando x tende a A de g de x igual a menos infinito também, então o produto dessas duas funções, o limite do produto dessas duas funções, que é limite quando x tende a A de f vezes g de x, será igual a mais infinito. Aí usamos a regra da álgebra, menos vezes menos é mais. Exemplo, vamos pegar aqui um limite quando x tende a zero de menos 1 sobre x à quarta.
sabemos que esse limite é menos infinito. E limite, quando x tende a zero, de menos 1 sobre x ao quadrado. Esse limite também é menos infinito. O produto dele será limite, quando x tende a zero, de menos 1 sobre x à quarta, que multiplica limite, quando x tende a zero, de menos 1 sobre x ao quadrado, que deve ser mais infinito. Vamos à explicação. Vamos repetir novamente aqui esse limite que aparece abaixo aí, na parte de baixo do vídeo, que é limite quando x tende a zero, de menos 1 sobre x à quarta, que multiplica limite quando x tende a zero, de menos 1 sobre x ao quadrado. E vamos fazer aqui aquelas transformações. Temos aí dois limites, sinais negativos. Vamos representar por um só limite, que é limite quando x tende a zero, de menos 1 sobre x à quarta, que multiplica menos 1 sobre x ao quadrado. Usamos aquela propriedade, o produto dos limites é igual... produto dos limites é igual ao limite do produto. E vamos fazer as devidas operações. Limite quando x tende a zero é igual, multiplicando aí os numeradores, menos 1 vezes menos 1. 1 vezes 1 é 1. Menos vezes menos é mais. E x à quarta vezes x ao quadrado dá x à sexta. Temos dessa forma um limite também positivo. Observe que o denominador, o limite é zero, e o numerador é uma constante positiva. Então esse limite, o resultado dele será positivo. Então o limite é mais infinito. Resumindo, produto de dois limites que tende a menos infinito, o resultado é mais infinito. Sétima propriedade dos limites infinitos. A sétima propriedade diz que se limite quando x tende a de f de x for igual a mais ou menos infinito, se isso ia acontecer, o limite for igual a mais ou menos infinito, então limite quando x tende a de 1 sobre f de x vai ser igual a zero. Essa propriedade é muito importante, a propriedade dos limites. Então, observe aí que limite quando x tende a de 1 sobre f de x vai ser igual a zero se o limite de f de x for mais infinito ou menos infinito. Exemplo. Observe esse exemplo aí. Limite quando x tende a zero de 1 sobre x ao quadrado. Observamos aí que o denominador deste limite, tem uma fração, e o denominador é um limite do tipo mais infinito. Então o resultado aí, certamente, nesse caso, o resultado é igual a zero. Vamos analisar este exemplo para entender este teorema. Limite de 1 sobre 3 dividido x menos 1 ao quadrado quando x tende a 1. Vamos analisar separadamente o que está acontecendo aqui. Aqui no denominador desta fração, nós temos um limite. Limite quando x tende a 1 desse denominador. E esse limite é um limite que nós já estudamos. É um limite do tipo limite infinito. Vamos analisar aqui a parte. Então nós temos aí limite quando x tende a 1 de 3 sobre x menos 1 ao quadrado. Esse limite nós já estudamos nas propriedades anteriores. Isso é um limite infinito. Observe que o numerador é uma constante e o denominador, o limite
quando x tende a 1 desse denominador, é zero. Quando isso acontece, nós sabemos que esse limite é um limite do tipo mais infinito. Agora, o nosso teorema afirma o seguinte: se limite, quando x tende a A, de f de x, se este limite for igual a mais ou menos infinito, tanto faz ser mais infinito como ser menos infinito, podemos afirmar que limite, quando x tende a A, de 1 sobre f de x vai ser igual a zero. É isso que determina. No nosso exemplo, no nosso exercício aqui, nós concluímos que este denominador aqui, então o limite desse denominador, é um limite mais infinito. Ou seja, aqui se encontra o nosso f de x. Essa parte aqui de baixo é o f de x, e esse f de x é um limite do tipo mais infinito. Só uma observação: se isso aqui fosse um limite do tipo menos infinito, o resultado também seria igual a zero. Portanto, este limite aí, 1 dividido por 3 sobre x menos 1 ao quadrado, quando x tende a 1, esse limite é igual a zero. Então fica claro isto aí. Nós estamos estudando a situação em que limite, quando x tende a A, de 1 sobre f de x, se esse f de x, a condição, se f de x for uma função cujo limite é mais infinito ou menos infinito, o resultado será zero. Portanto, no nosso exemplo, temos o resultado aí igual a zero. Oitava propriedade dos limites infinitos. Então, se limite quando x tende a A de f de x for igual a zero, vamos pegar agora uma função cujo limite, quando x tende a A, for igual a zero. Essa função, o limite dela é igual a zero. Então, nós vamos pegar o limite quando x tende a A do módulo de 1 sobre f de x. Agora, observe que o fato de usarmos o módulo aí implica no seguinte: como o f de x ele pode ser uma função positiva e também pode ser uma função negativa no denominador. Sendo uma função positiva, não seria necessário o valor de usarmos esse módulo. Porém, pode acontecer do denominador f de x aí, ser uma função negativa. Aí nesse caso temos que usar módulo, porque caso contrário teríamos aí duas respostas para esse limite: seria mais infinito ou seria menos infinito. Então, como usamos módulo, o sinal aí vai ser mais infinito. Esse limite será igual a mais infinito. Então, dada essa função, o limite dela quando x tende a for zero, o limite do módulo aí nesse caso será mais infinito. Exemplo: vamos pegar aqui o limite quando x tende a 2 do módulo de 1 sobre x menos 2. Observe que quando x se aproxima de 2 pela esquerda, o denominador aqui vai gerar valores próximos de zero, porém negativo. Aí o limite seria menos infinito. E pela direita, quando x se aproxima de 2 pela direita, os valores seriam positivos. Aí. Um valor maior que 2, se x for maior que 2, não teria problema. Mas, devido a isso, aí usamos módulo. Foi por esse fato que usamos módulo. Então, nesse caso, o resultado aí vai ser mais infinito. Esse limite vai ser mais infinito. Terminamos aí as propriedades dos limites infinitos. Nas próximas aulas estudaremos os limites no infinito, que é um pouquinho diferente desses aí.